Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao MCast Brasil. O podcast pode ter certeza que é do seu jeito, do jeitinho que você gosta. Eu sou Marconi Santos, para quem não me conhece, ou seja, o caso de todo mundo, ninguém me conhece mesmo. Eu sou motorista de aplicativo, sou ex-radialista e estou aqui, para falar a verdade, eu não faço ideia do que eu estou fazendo aqui. Mas faz parte. Faço ideia sim, porque esse vai ser o melhor podcast que você vai ver. Então já se inscreva no canal, deixa o seu like, faz aquela porra toda que você está acostumado a fazer, né? Faz os comentários, comenta qualquer coisa, porque indiferente do conteúdo, é lógico, um conteúdo bom agrega muito, mas indiferente do conteúdo, o que faz o canal crescer é você. É quando você deixa aí o joinha, quando você faz os seus comentários, o algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo bom. E é um conteúdo bom. Então é isso que faz o canal crescer. Então vamos dar essa moral aí, vamos fazer essa parceria, eu e você e eu, juntos aí, começando esse primeiro episódio, que eu não vou nem chamar de episódio 1, eu prefiro chamar de episódio 0, porque na verdade eu só vou estar aqui para falar o perfil desse podcast, como ele vai funcionar. E como eu disse que vai ser o podcast que você vai adorar, que você vai gostar, primeiro, porque é 100% mineiro. E sabe o que significa isso? Nada, absolutamente nada. Mas, olhando por outro lado, Minas, todo mundo sabe que é um dos maiores berços culturais, né, desse país. Daqui vieram reis, vieram presidentes e muita gente boa. Eu, por exemplo, não que eu seja gente boa nesse nível. Eu, por exemplo, assim, conheço muitas pessoas, assim, muitos artistas, cantores, pessoal assim, da área cultural, gente muito boa mesmo. Então, esse é um dos motivos desse podcast estar no seu gosto. E aqui você vai ouvir muito ai, muito arreda, muito trem, e isso é muito legal. Pelo menos o linguajar de Minas é uma coisa excepcional, né? Muito bacana. E eu tenho certeza que você vai gostar também, porque vai ser uma variedade de pessoas que vão estar aqui comigo a partir do próximo episódio, para a gente estar batendo aquele papo bem descontraído, aquela coisa bem gostosa, sem roteiro, sem nada. Simplesmente aquele papo tipo conversa de boteco, né? E eu sei que eu vou tomar muito na cara, porque eu sou muito lerdo, eu falo muita merda, mas faz parte e é isso que é legal, isso que vai ser interessante. E esse podcast, na verdade, ele tem um pouco a ver com um projeto que eu já faço desde a pandemia. Como motorista de aplicativo, na pandemia, ficou todo mundo as pessoas ficaram muito mal, né, com a situação. Tinha gente que achou que ia acabar o mundo, que estava tudo terminando. Então, realmente, assim, ficou muita gente mal. E a forma que eu achei de dar uma moral foi dando, a partir daquele dia, distribuindo mensagens motivacionais, de otimismo para todas as pessoas, todos os passageiros que entravam no carro. E isso assim, impactou muito. Eu sei que fez diferença na vida de algumas pessoas. E se você quiser saber um pouquinho mais, entra no meu Instagram lá, @MarconiFerSantos. Tem jeito de pôr aqui depois, não tem? O Instagram, né? Beleza. Eu sempre quis fazer isso, ó. Você segue aqui o Instagram aqui, ó, que vai estar aqui, ó. Eu sempre quis fazer isso. Mas assim, você vai conhecer um pouquinho mais desse projeto, desse trabalho. E eu não sei exatamente a conexão desse projeto com o podcast, mas eu faço tudo muito assim pela intuição. Veio essa intuição de estar fazendo esse podcast. Essa conexão eu vou encontrar em algum lugar do caminho, em alguma parte do caminho eu vou estar encontrando essa conexão. Mas não estou preocupado com isso agora. O importante é que existe uma conexão e de relacionamento. Eu acredito que seja mais para esse lado. E eu gostaria muito que você acompanhasse aí, porque vai ser um podcast, assim, como eu disse, um bate-papo bem descontraído. E você imagina, o que você vai gostar nesse podcast é o seguinte: você imagina que eu sou uma pessoa muito lerda. Eu nasci lerdo. Desde que eu nasci, antes de eu nascer, eu já era lerdo. Porque aí você fala, poxa, mas você nasceu, você ganhou a frente ali. Não, na verdade, me empurraram. Né? Na hora lá, assim, acho que meu pai e minha mãe acho que estavam meio brigados lá e
E, e veio todo mundo, né? Os espermatozoides vieram tudo, e eu no meio, eu lerdo, sem saber para que lado corria, fui empurrado até que chegou ali, né, no funil, me empurraram e eu cuspi para outro lado. Mas não foi porque eu quis, não. Não é porque eu sou esperto, não. Eu sou muito lerdo. Então você imagina um papo de um cara lerdo com um cara cabeça, um cara muito pica, um cara que entende pra caralho de determinados assuntos. Imagina que merda que vai ser. Mas tá valendo. Então isso eu acho que vai ser bacana. Porque, na verdade, acho que a pergunta mais inteligente que eu vou estar fazendo aqui é qual o nome da pessoa. Essa eu acho que vai ser a pergunta mais inteligente. O resto, seja o que Deus quiser. Mas, enfim, esse projeto, se você entrar lá no Instagram, você vai estar vendo, conhecendo um pouquinho desse projeto. E eu gostaria até que você me ajudasse também da seguinte forma. Depois de saber como é o perfil do MCast, que você colocasse aí nos comentários que tipo de assunto, que tipo de conteúdo você gostaria de estar vendo aqui. Eu não vou dizer de pessoas, que você vai falar uma pessoa lá da puta que pariu, que eu não tenho acesso, que é um outro mundo, um outro planeta. Então, assim, existe uma distância muito grande entre eu convidar ele e ele aceitar, ou ele receber o convite. Então, a distância, assim, é muito grande. Mas tudo bem, tá valendo também. Então, assim, que você colocasse o assunto. Não, poxa, seria legal, assim, um bate-papo, sei lá, de direito, de economia. Eu não entendo porra nenhuma mesmo, então, para mim vai dar tudo certo. Mas o que você acharia interessante aqui? O seu comentário vai ajudar e vai estar fazendo assim o podcast ficar ainda mais do seu jeito. E eu queria dizer o seguinte, que quando eu pensei em fazer esse podcast, na verdade foi meio que um sonho, porque eu já pensei antes, várias vezes, em estar fazendo um podcast, mas eu não tinha um objetivo. Então, fazer só para fazer, eu não vejo muito sentido nisso. Mas aí veio essa. Eu falo muito assim, meio que um chamado, vamos dizer assim, para esse projeto que eu já faço como motorista de aplicativo. E essa conexão a gente vai encontrar mais para frente, porque eu quero estar aqui trazendo pessoas que se destacam de alguma forma na sociedade. Seria profissionais liberais ou no meio artístico, no meio cultural, pessoas, enfim, que fazem a diferença. E também você, por que não? Você está aqui sentado, batendo papo, a gente batendo aquele papo. Se você tem algum projeto, ou se você faz parte de algum projeto social, põe aí nos comentários, vamos conversar, né? Porque, na verdade, existem muitos projetos sociais, mas eu não sei por que a gente, às vezes, não toma conhecimento de tantos, ou quando toma é uma coisa muito superficial, que a gente não sabe exatamente como funciona. E eu queria muito estar aqui, batendo aquele papo com você, que faz parte, que tem um projeto, para a gente conhecer mais a fundo, saber como funciona, como ajudar, né? De repente, como divulgar. Então, assim, você vai estar aqui comigo para a gente estar falando merda, para a gente estar conversando. Não, falando merda não, falando coisa séria. Para a gente estar aqui batendo esse papo gostoso, tá bom? E esse lance das cartas que, que eu estava falando, já só na pandemia eu peguei alguns casos de pessoas que, infelizmente, estavam indo para casa para se matar, né, devido à situação. As pessoas ficaram muito mal. E graças a essas mensagens, né, muitas delas, pelo menos todas elas que chegaram a comentar comigo, falaram que mudaram de ideia e que não que ia tentar de novo. Eu acho que isso é muito bacana, isso é muito legal. Apesar que para a gente, no meu caso especificamente, você fica perdido, porque você não tem mais contato com a pessoa, não sabe se está tudo bem, eu espero que esteja. E aí você me pergunta como começou essas mensagens. Na pandemia, quando começou a acontecer isso, eu sou um cara sou muito cristão. Não parece não, mas sou muito cristão. Ah, Começou a me incomodar ver as pessoas sem esperança, sem fé, e aí eu pedi a Deus que me desse uma ideia do que eu poderia estar fazendo para, sei lá, ajudar de alguma forma, dar aquele apoio moral. E, incrivelmente, ele usou um morador de rua que não existe para estar me passando essa ideia.
E como eu sou muito lerdo, daqui a pouquinho eu vou chegar na parte da lerdeza. Aconteceu o seguinte, eu parei num sinal, né? Eu trabalho com o carro todo fechado, os vidros todos fechados. E aí veio esse morador, esse morador em situação de rua, veio pedindo de carro em carro. Quando ele chegou na minha porta, eu baixei o vidro, cumprimentei. E lembrando que eu estava com um passageiro na hora, cumprimentei e falei com ele, meu senhor, sua desculpa, mas hoje eu não tenho nada que eu possa te ajudar. Aí ele começou a chorar, na hora eu não entendi muito bem esse motivo. Ele começou a chorar e virou para mim e falou assim, você já me deu tudo. Posso seguir meu caminho feliz porque você já me deu tudo. Eu achei estranho, o sinal abriu e aí eu saí. Aí eu comentei com o passageiro que estava comigo, eu comentei com ele porque eu fiquei muito revoltado com isso, né? Assim, até que ponto que a humanidade chegou de alguém ter que mendigar por atenção. Nossa, isso é muito revoltante. Eu comentei com o passageiro e o passageiro virou para mim e falou assim: você está falando de quê? Eu achei estranha a pergunta. Eu falei do moço que estava aqui do meu lado agora. Ele falou: não tinha ninguém, não. Tinha, eu não vi ninguém, não. Não vi você falando com ninguém, não. E, enfim, eu achei que fosse só porque ele não queria render muito assunto, tá? Fiquei na minha e concluí a viagem dele. Mas aí eu resolvi voltar no mesmo sinal, no mesmo farol, para conversar com o morador de rua. Só que quando eu cheguei lá, 15 minutos depois, ele não estava mais. E eu perguntei no comércio, ali pertinho, perguntei às pessoas se alguém tinha visto, se ele tinha o costume de estar ali. Por incrível que pareça, ninguém nunca viu ele ali. Todos eles me falaram a mesma coisa, que nunca ficou ninguém ali. Então, na hora, aí foi nessa hora que a ficha caiu, que eu entendi que era a resposta que eu tinha pedido a Deus. Mas, chegando na parte do lerdo, né, eu continuei sem entender porra nenhuma do que eu tinha que fazer. Aí eu virei para Deus e falei, Senhor, eu entendi o que o Senhor quis dizer. Eu entendi que é a sua resposta, mas continuo sem entender o que eu tenho que fazer. E aí, foi legal o seguinte, que no mesmo dia, terminando isso, aí eu fui para casa almoçar. Logo depois do almoço, me deu assim aquele saudosismo, aquela vontade de receber uma carta, porque eu sou da época das cartas. E hoje tem gente que nem sabe o que é uma carta. Né? Eu já tive passageiros de perguntar, fala, você sabe o que é uma carta? Aí a pessoa vira para mim e fala, sei, que é negócio de ler a sorte. Eu falei, não, não é bem essa carta. A carta que eu estou me referindo é o WhatsApp dos anos 80. Mas, mas enfim, me deu esse saudosismo, aquela vontade de receber uma carta, porque era muito gostoso, né, você receber uma carta. E como ninguém ia me escrever uma carta, aí eu resolvi escrever uma carta para mim mesmo. Né? Eu peguei um papel, caneta, escrevi uma carta, fui no correio postar. E o engraçado no correio é que quando a garota me atendeu, ela pegou a carta, olhou e falou, sua carta está errada. Eu falei, como assim errada? Ela falou assim, você repetiu o remetente, destinatário, mesmo nome, mesmo endereço, repetiu tudo, tá tudo errado, não vai desse jeito não, carta nesse não. Aí eu pensei, falei, gente, será que eu esqueci como que escreve uma carta? Aí quando ela falou que era isso, que eu tinha repetido o remetente e o destinatário, eu falei, não, tá certo, é porque eu quero receber uma carta e como ninguém vai me escrever ou ia me escrever hoje, eu mesmo escrevi uma carta para mim. E aí ela começou a rir e falou, é sério que você fez isso? Eu falei, sério. Ninguém escreveu uma carta. Hoje as pessoas não escrevem. E eu quero receber uma carta. Aí ela virou para mim e falou assim, não tem nada com sua vida não, mas o que você escreveu para você mesmo? Eu falei, não sei, ainda não recebi. Tem que esperar receber para saber. E assim, só mesmo para zoar, né? Só mesmo de gozação. Mas aí, enfim, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu lembrei desse morador de rua. E aí eu fiz a conexão. Pelo menos uma vez na vida eu fui esperto. Fiz a conexão das duas coisas. Do morador de rua com o lance da carta. Aí eu entendi que eu tinha que fazer mensagens, né, motivacionais, que uma palavra já podia ajudar as pessoas na situação que estava da pandemia. E a partir daquele dia eu prometi para mim mesmo que todo mundo ia receber uma mensagem motivacional, uma mensagem de otimismo,
no formato de uma carta. E de lá para cá já são mais de 25 mil mensagens, né? Eu tenho cadastrado. E por falar em cadastradas, eu tenho inclusive um e-book. Se entrar no meu Instagram, você vai ver. Eu vou até deixar aqui o link aqui, ó, outra coisa que eu queria sempre fazer, eu vou deixar aqui ó, o QR Code aqui em cima para você acessar. É um e-book com mensagens muito selecionadas, mensagens que impactaram de alguma forma a vida de outras pessoas. E, e esse e-book está lá. Mensagens muito bem selecionadas. Você pode acessar e adquirir o seu. São mensagens para o dia a dia, mensagens que eu tenho certeza que em algum momento vai te dar uma força, vai te dar assim, aquele apoio. Né? Então, acessa lá, pega pelo QR Code, né? E você vai receber o e-book, né? Perfeito, você pode, em PDF, você pode tirar, mandar copiar. Mas assim, eu tenho certeza que você vai gostar. O e-book ficou lindo, ficou maravilhoso. Então, vai lá e já acessa esse e-book, né? Pô, dá de presente. Eu tive fazendo as contas aqui, se cada brasileiro, né, adquirir 2, aí até com um mês eu fico rico. Mas, né? Então, assim, se adquirir um já tá bom, não precisa ser 2, não. Mas, enfim, eu estou super feliz de estar aqui fazendo esse primeiro episódio do MCast. E espero que daqui para frente venham pessoas muito interessantes, pessoas muito inteligentes, para a gente estar aqui batendo um papo, né? Nos divertindo, né? Porque vai ser meio que um talk show, né? Vai ter de tudo um pouquinho, mas de uma forma bem descontraída, né? De repente a gente até põe uma cervejinha aqui, né? Cerveja que eu sou pobre, então tem que ser cerveja. Não, a cerveja já é cara. A gente põe uma água aqui, porque eu acho até interessante nesses lances de. Você já viu que eu vou de um lado a outro, assim, né? Você já viu, você já viu que é interessante? Eu ia até trazer uns copos, né? Assim, com a marca aqui, ó. A marca ficou bacana, ficou muito legal. Ia trazer uns copos com essa marca. Mas aí eu fiquei pensando justamente isso. Para que o copo? Porque a água hoje se toma na garrafinha. Cerveja tem um copo específico, o café tem outro copo específico, o uísque tem outro, o vinho tem a taça. Então, cada um. Eu não sei para que o copo. É assim, um copo bonito, né? Marca presença, mas eu sou mais aquele copo Lagoinha, sabe aquele copo americano? É, isso ali você toma de tudo, de água, cachaça, você bebe tudo naquilo ali. Mas assim, no próximo episódio eu vou trazer uns copos que eu vou estar com um convidado aqui, com certeza, né? Ele vai querer tomar alguma coisa, eu não sei o que, né? Mas eu vou trazer o copo, que ele vai ser meio que o copo Lagoinha. Porque se for o uísque, vai ser no copo. Se for o vinho, vai ser no copo. Então tudo vai ser no copo. Mas assim, ele vai marcar uma presença bacana. Mas eu quero estar trazendo aqui pessoas mais inteligentes, pessoas que conhecem, que estudaram determinados assuntos, que são especialistas, né, na verdade, em determinados assuntos, para a gente estar debatendo aqui, tipo assim, um advogado, por exemplo, para você saber como é que você processa o seu vizinho, porque o cachorro dele não cala a boca de madrugada, late a noite inteira. Brincadeira, não precisa processar ninguém, não. É só curiosidade mesmo. Então, assim, psicólogos para estar falando a respeito, né, da mente é uma coisa muito importante, porque eu acho que esse relacionamento humano é muito de como você vê a outra pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho 8 anos que eu trabalho com aplicativo, nunca tive problema nenhum, nunca tive desavença com passageiro, porque, na verdade, eu tento entender que é o momento dele. De repente, ele está num momento sensível. Eu não acredito que exista ninguém ruim. Eu acho que a pessoa está passando por um momento difícil, né, mais complicado, e às vezes ela não está muito aberta. Mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa ruim. E eu acho que isso é muito legal quando você aprende a respeitar, quando você consegue respeitar o direito da outra pessoa, ou de ficar calado, ou da forma dela agir, porque eu sempre acreditei que não existe certo e errado. Existe, na verdade, pontos de vista diferentes. Porque o que é certo para mim, de repente, é errado para você e vice-versa. Então, assim, não existe, na minha concepção, não existe o certo e o errado. Existe que você vê de uma forma e enxerga de outra. E quando você aprende a enxergar determinadas coisas
na mesma visão, na mesma posição da outra pessoa, isso é muito legal, porque assim, você já elimina, já joga por terra 99% de qualquer chance de uma desavença, porque você entende o que a pessoa está passando. Eu até algum tempo atrás eu tinha, eu não vou dizer um problema, mas às vezes me incomodava um pouquinho quando um determinado passageiro entrava no carro e batia a porta. Paf! Nossa! Eu respirava fundo, mas não falava nada. Mas até que um dia eu parei para pensar justamente isso. Falei, gente, eu não sou muito apegado, não sou apegado ao carro. A bens materiais, eu acho que não vale a pena ser muito apegado, você acaba sofrendo muito. E eu não sou muito apegado ao carro. Por que que eu estava me sentindo incomodado de uma pessoa bater uma porta do carro? Cara, não tem sentido, não faz sentido isso. Aí eu comecei a pensar da seguinte forma: a pessoa bate a porta, eu penso assim, "Ai, escapuliu da mão dela, então não foi por querer, não foi porque ela quis, simplesmente escapuliu." E aconteceu até um caso engraçado que tem pouco tempo isso. Entrou uma senhora e a filha dela, as duas já adultas, claro, a senhora com certeza, né? Mas a filha também já adulta. E na hora de sair, a filha desceu por um lado do carro e falou com a mãe dela: "Vamos, mãe." A mãe dela virou e falou: "Não, eu vou sair por aí." Ela falou: "Por que a senhora vai sair por aí? Por que a senhora está em outra porta que é mais seguro, que está do lado da calçada?" Ela: "Não, porque eu não quero bater a porta do carro." Aí eu comecei a rir, falei: "Minha senhora, pode sair, pode bater à vontade." Até mesmo porque esse tipo de teste já foi feito na fábrica várias vezes antes do carro estar na rua. Então lá eles já bateram até cansado, não vai ser a senhora que vai bater, que vai estragar, não, pode ficar à vontade. Então ela começou a rir e saiu. E na verdade ela fechou a porta, ela não bateu. Mas assim, é muito engraçado como que você se apega em determinadas coisas assim para atrapalhar seu dia. Então, nesse caso, por exemplo, até quando eu me sentia incomodado, eh, eu às vezes tinha um dia mais pesado, porque coisas pequenas, coisas mínimas, que não iam me acrescentar em nada, eu dava muita importância. Aí hoje eu tento filtrar muito esse tipo de coisa. Eu penso o seguinte: vai me trazer alguma coisa de bom? Se for, ótimo. Se não for, descarta, vira as costas, vai ser feliz. E a gente tem muito isso de ter um dia pesado porque aconteceu uma coisinha tão pequena. Às vezes acontece um milhão de coisas bacanas, né, de conquistas no dia da pessoa. Aí você vai, tropeça numa pedra, acabou seu dia, velho. Uma coisa aconteceu para acabar seu dia, enquanto tem um milhão de coisas acontecendo, legal, bacana. Então vamos valorizar a coisa bacana, vamos ter um dia mais leve, né? Seguir nossa jornada de uma forma mais descontraída, mais leve. Porque eu acho que uma coisa que eu sempre falo é que falta duas coisas na maioria dos seres humanos. Uma delas é a empatia. Ah, as pessoas deixaram. Eu até não culpo muitas pessoas, que no corre-corre do dia a dia você acaba esquecendo do outro, de se colocar no lugar do outro. E, na verdade, até não é uma questão de egoísmo, né? É o corre-corre mesmo. As pessoas aprenderam a coisa muito rápida, a receber tudo ali muito rápido, então não observa muito o que está acontecendo. E quando acontece, ela não se dá o trabalho de colocar, de se questionar por que que aconteceu, por que que outra pessoa fez aquilo. Então, isso é uma das coisas que eu adoro quando eu estou ficando velho. Quanto mais velho eu fico, mais eu gosto, porque eu vou aprendendo esse tipo de coisa. Eu aprendi muito a me colocar no lado da outra pessoa. E isso é muito legal, porque você acaba entendendo mais a pessoa que está ali próxima de você. E a outra coisa que eu acho que falta muito ah, é a aceitação. Aceitação de quê? Normalmente, todos nós temos problemas. Eu não conheço ninguém perfeito, eu brinco muito. O dia que eu acordar sem problema, na verdade, eu morri e não percebi. Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem ali um obstáculo, uma barreira para superar, tem um desafio, né, para enfrentar no dia a dia. Mas você tem que observar o seguinte: você tem que aprender a aceitar que o problema é seu e não de outra pessoa.
Porque a gente, como ser humano, a gente quer sempre arrumar um culpado para os nossos problemas, para as nossas escolhas, né? E quando dá errado, aí que você quer um culpado mesmo. Você nunca quer admitir que o erro foi seu, que foi você que atraiu aquilo e quer normalmente alguém, né, para estar culpando. Então eu acho que falta muito isso, né? A empatia e aceitação. Aceita que o problema é seu, nada vem por acaso. Se eu sair ali na porta e for atropelado, com certeza foi eu que atraí, de alguma forma eu atraí aquilo para mim. Não foi simplesmente assim os outros que me prejudicou. Ninguém prejudica ninguém, a não ser que você permita. Se você permitir, com certeza o mundo inteiro vai passar em cima de você igual um trator. Então, assim, só não se permita, né? Ah, começa seu dia acreditando que está tudo certo, que está tudo perfeito e que ninguém vai ter capacidade de atrapalhar seu dia, de tirar o seu sorriso, de apagar seu sonho, né? E isso é muito importante, isso é muito legal. Eu estou parecendo um pastor pregando aqui, né? Mas são coisas que eu aprendi realmente e que eu quero discutir muito nesse podcast, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de relacionamento, esse tipo de entendimento, porque isso é muito importante, isso faz muita falta. Mesmo com toda a minha lerdeza, falar em lerdeza, eu estava pensando aqui, já mudei de assunto. Eu estava pensando aqui o seguinte: eu lembrei um dia que, quando eu era adolescente, assim, eu sou tão lerdo que, se você me contar uma piada, meus dois neurônios vão fazer uma reunião para discutir se a piada é engraçada, se não, ou se pelo menos eu entendi a piada para rir qualquer dia desse. Então, eu sou lerdo a esse ponto. E eu estava lembrando aqui, porque eu estava vendo mais cedo falar a respeito aí eu não lembro, não sei porque eu não acompanho futebol, não sei direito, mas assim, é um jogo que está tendo, é a disputa que está tendo aí, não sei, Brasileirão, sei lá, qualquer coisa assim. E aí eu lembrei disso. A única vez que eu joguei futebol, eu estava no colégio, né, no ensino médio, e na época tinha educação física, você não podia falar não, você era obrigado a ir. E eu fui, não sei por que, infelicidade, me colocaram num time de futebol. Eu não sabia nem quantos lados tinha uma bola. Mas enfim, me colocaram e eu passei o jogo inteiro correndo atrás da bola, não consegui encostar na bola. Né? A bola fugia de mim léguas, ou o pessoal sabia que eu era muito ruim, ninguém jogava para mim, mas enfim, não consegui. Até que já no finalzinho do jogo, eu parado, cansei de correr, né? Parei ali perto do meu goleiro ali, e alguém chutou a bola. Meu goleiro espalmou e a bola caiu, sabe onde? Adivinha? Caiu pertinho do meu pé. Aí eu olho para um lado, o pessoal, chuta, chuta, chuta. Olhei para o goleiro chuta, chuta. O que, que eu pensei? Tá me desafiando. E eu tô ali para fazer gol, né? Eu olhava para um lado, chuta, olhava para o outro, chuta. Chutei, não pensei duas vezes. O goleiro nem mexeu. Ele só mexeu depois para tentar me bater, porque eu marquei o gol contra. Mas marquei o gol. O importante é fazer gol, né? Então, assim, eu sou lerdo a esse ponto. E é o que eu acho que vai deixar, assim, os bate-papos aqui no MCast bem divertidos, porque, como eu disse, acho que a pergunta mais inteligente que eu vou fazer é perguntar o nome da pessoa. Vai ser uma pergunta perfeita. Daí para frente, né, seja o que Deus quiser, a gente vai estar só conversando mesmo. Mas eu prometo trazer pessoas muito boas aqui em todas as áreas, em todos os tipos de assunto, né? Seja no meio artístico, meio cultural, que seja você com o seu projeto, né? Você que faz parte de algum projeto que envolva aí a sociedade, né? Tem algum projeto social, eu acho muito legal isso. Então, eu vou estar trazendo aqui pessoas bem inteligentes, pessoas muito espertas, ao contrário de mim, para a gente estar conversando e batendo esse papo gostoso. E o que você puder estar fazendo aí nos comentários, dá essa moral aí, vamos fazer comentário aí sobre... Não é qualquer porra também, não. Comentário bacana, faz um comentário legal. Principalmente sobre o tipo de assunto que você vai querer estar assistindo aqui no MCast. Se você gosta de esporte, me fudeu porque eu não entendo porra nenhuma de esporte, mas assim, a gente vai trazer também alguém aqui. E, se você gosta de música, a gente vai estar trazendo pessoas aqui ligadas à música também, pessoas conhecidas.
e pessoas que estão começando, para a gente saber um pouquinho. Se você gosta de fofoca, a gente vai trazer alguém aqui ligado à fofoca, vamos saber da vida dos outros. Melhor coisa que der é fofoca, né? Fofoca é uma coisa gozada, é uma coisa gozada que todo mundo fala assim. Eu não faço fofoca. Velho, não existe ninguém que não faça fofoca. Todo mundo faz uma fofoca. Tem sempre ali uma fofoquinha. E no fundo a gente gosta. Se eu confessar que acho que o homem é mais fofoqueiro do que a mulher, o homem é mais direto em algumas coisas. Se ele tem que falar alguma coisa com um amigo, ele vai na tora, na cara. A mulher já dá a volta, adula primeiro, depois mete o pau. E o homem não, o homem já vai direto, né? Mas em termos de fofoca, cara, acho que não tem ninguém melhor do que o homem, não. O homem adora uma fofoquinha assim, né? Descontraída, falar da vida dos outros. Mas não tem coisa melhor do que falar da vida dos outros, tem. É bom demais você falar da vida dos outros. E então, assim, se você gosta de culinária, a gente vai estar trazendo aqui, tipo Ana Maria Braga, pessoas que entendem de culinária, para estar. Eu não vou falar passando receita, porque aqui a gente não vai fazer receita, mas para a gente estar conversando a respeito de alimentação, de pratos e coisas do tipo. Então, eu vou estar sempre procurando trazer pessoas que entendam realmente do assunto, indiferente de eu entender ou não, mas eu vou estar trazendo pessoas que realmente entendam de assuntos, né? E para a gente estar batendo esse papo bem descontraído, esse papo bem gostoso, e eu quero que você participe, que você interaja também com a gente e que a gente vá fazendo esse canal crescer, beleza? E eu quero dizer o seguinte, que o MCast, tem muita gente que me pergunta se tem alguma coisa a ver com o meu nome, na verdade não. Como eu disse, eu sou uma pessoa que vou muito pela intuição, aquela coisa de que como se eu ouvisse vozes, não que eu estou ficando doido, mas assim, como se o Espírito Santo me falasse alguma coisa. E o primeiro nome que veio depois da ideia do podcast foi MCast, eu não sei porquê. O Brasil eu acrescentei depois, mas assim, foi o M. Então, assim, a MCast não tem nada a ver com o meu nome, eu não sei se tem alguma coisa a ver com Minas Gerais, pelo fato de ser um podcast mineiro. Mas, enfim, também não interessa, né? Você não quer nem saber disso. Certeza que você está pouco se lixando para isso. O importante é o conteúdo que vai estar trazendo, que eu vou estar trazendo aqui. E eu vou estar trazendo pessoas muito boas. Então, assim, se liga, não deixa, aproveita que estou te lembrando mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa aí as notificações para quando sair o segundo episódio você ficar sabendo. Coloca aí nos comentários o que você está achando, de acordo com o andar da carruagem. A gente vai se acertando. Eu nunca tive intimidade com câmera, por isso que eu não sei se está uma bosta, se está bom, se não está, porque eu sei que você está aí. Mas, como eu disse, assim, eu sou ex-radialista, trabalhei quase 30 anos com rádio, então isso aqui para mim é tranquilo, mas isso aí a câmera já é mais complicada. Mas espero que a gente vá melhorando a cada dia. Inclusive, assim, que eu vá ficando mais inteligente. É difícil falar, né? Que depois que você passa dos 40 anos, você não vai ficando inteligente. Não tem jeito. Você pode ir exercitando sua mente para ficar mais atualizado, mas inteligente você não vai ficando mais, não. Ou você já nasceu inteligente e depois dos 40 você vai ficando mais burro, mais lerdo. E eu tô lerdo, mas não tem problema. Mas assim, a gente vai aprendendo a cada episódio, eu tenho certeza, porque uma coisa de aprender, o legal do aprender é que você aprende toda hora com qualquer pessoa. Eu, no caso do aplicativo, qualquer passageiro que entra no carro, você pode ter certeza que alguma coisa eu aprendo. Inclusive, já aprendi com uma garotinha de 7, 8 anos, não lembro mais a idade dela, mas é bem novinha, que eu tinha um contrato com os pais dela, levava ela para a escola. E aí, quando foi um belo de um dia, ela virou para mim e falou assim, ela me chamava de tia, tio Marconi, eu já sei os sinais de trânsito. Aí eu perguntei para ela, falei, é mesmo? Você já sabe os sinais de trânsito? Ela falou, sei. Eu falei, tem certeza? Ela falou, tem, absoluto. E aí eu falei, então vamos fazer o teste. O, o sinal vermelho, para que serve? Ela falou, seu tio, para parar. Eu falei, é bacana. Eu falei, o verde? Ela falou assim, para passar. Eu falei, que legal, Isabela, você está sabendo de tudo mesmo, você aprendeu mesmo, né? E o amarelo, para que serve? Aí ela falou assim, é para passar, tio.
Eu falei: "Isabela, na verdade não é exatamente para passar, é alertando que vai ficar vermelho, que não sei o quê, então, assim, pra você ter mais atenção". Ela: "Não, tia, é para passar". Eu falei: "Isabela, não é exatamente para passar". Ela: "É sim, ti". Eu falei: "Isabela, por que você está insistindo tanto que é para passar?". Ela falou: "Você acabou de passar nenhum. Depois dessa, cara, você vai fazer o quê? Você vai falar o quê? Acabou seu álibi, você não fala mais porra nenhuma, né? Você fala, realmente é para passar. Você concorda. Mas eu ainda tentei explicar para ela que eu estava errado. Não adianta muito não, mas então assim, a gente vai aprendendo com todas as pessoas. E eu acho que o que eu mais gosto de trabalhar com o aplicativo é justamente isso, que são pessoas diferentes. Eu nunca peguei um passageiro chato. Eu pego pessoas diferentes. E quanto mais diferente, mais eu gosto. Porque você aprende mais, né? Indiferente de como a pessoa seja, você acaba aprendendo alguma coisa. Você filtra ali 10, 15 minutos de viagem e você vai ver que alguma coisa bacana você tirou daquilo ali, daquela viagem. Então, assim, eu procuro fazer muito isso. E além, claro, de fatos interessantes que acontecem, como um pouco tempo atrás eu peguei um casal, a mulher entrou no meu carro, me cumprimentou, depois o namorado veio, entrou também, cumprimentou, conversaram um pouquinho. E como já estava começando a escurecer, eles conversaram um pouquinho, aí de repente ficaram em silêncio. Aí eu olhei pelo retrovisor, vi só o rapaz. Falei, ele estava escorado, meio que cochilando, meio que dormindo. Aí eu pensei, os dois devem estar cansados, a moça também deve estar cansada, deve estar dormindo. Mas enfim, foi uma viagem de 40 minutos. Quando chegou no final da viagem, o cara agradeceu e saiu do carro. E foi caminhando, eu olhando assim pelo retrovisor, e o cara caminhando, eu pensei, porra, o cara não espera a namorada, sei lá, se é namorada, se é irmã, se é mulher, o que que é, o cara não espera. E o cara foi, entrou num prédio. E eu olhando pelo retrovisor sem entender. Falei, pô, não entendi essa não. E eu esperando a mulher sair, né, na outra porta. Quando eu vi que ela não saiu, eu olhei para trás, não tinha ninguém no carro. Onde que essa mulher foi parar até 2 minutos atrás? Eu não tenho a resposta disso. Ela simplesmente desapareceu. Eu não parei em lugar nenhum, foi uma viagem direta. E não sei onde ela foi parar. Logo depois eu peguei um casal, ainda brinquei com eles, falei assim, vem cá, vocês são físicos, né? Um rapaz e uma moça. Aí o rapaz assim, claro, por quê? Aí eu contei para eles, eles começaram a rir, falaram, velho, se fosse eu nunca mais entrava nesse carro. Eu falei, velho, eu tenho que trabalhar, não tem como, eu tenho que entrar. Aí brinquei, entrou os dois, vão descer os dois, só quero ter certeza que vão descer os dois. Aí, quando chegou no final da viagem, eles desceram, falou, olha, tá descendo nós dois. Eu falei, não, bacana. Mas então, assim, acontece muita coisa assim, já tive passageiro que teve surto psicótico, né? No meio da BR, eu a mais de 100 por hora, o passageiro querendo abrir a porta para pular do carro, eu travei a porta. E, na verdade, eu achei que ele estava tendo uma parada cardíaca, pelo jeito dele, a reação dele, que ele começou a gritar e bater a mão no corpo, meio que espinhando. Aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi encostar o carro. Aí, encostei o carro, destravei a porta, ele saiu. E quando ele saiu, ele virou para mim e falou: Cara, seu carro tá cheio de sapo aí me atacando. Olha o tanto de sapo que tá pulando aí. E é interessante que 2 minutos antes eu estava conversando com ele, batendo um papo com ele, assim, bem legal, bem tranquilo. E do nada o cara deu um surto desse. E não quis entrar no carro de novo de jeito nenhum. Ele ficou na BR, mas não quis entrar no carro. E, infelizmente, assim, eu não pude fazer nada, né? Mas acontecem coisas assim, muito interessantes. Na hora, às vezes, assusta um pouquinho, mas depois assim, eu acabo me divertindo. Eu acho engraçado. Eu me divirto muito com isso. Então, assim, eu adoro. E as pessoas que entram no carro também, tem pessoas que entram, que contam cada história de vida, cara, que você fica assim de queixo caído, você fica assustado. Onde que a pessoa conseguiu tanta força para se erguer? Tem um caso mesmo que eu lembro, que foi de uma senhora, eu não sei, eu sou muito ruim para idade, até nisso eu sou lerdo, né, questão de idade. Mas eu acredito que tem assim uns 50 anos, ou um pouco mais. Ela entrou no carro e eu entreguei uma mensagem para ela, não é? Como todo passageiro recebe, eu entreguei a mensagem para ela. Aí ela começou a chorar, virou para mim e falou assim: Você me conhece de onde?
Eu falei, na verdade, eu não te conheço. Ela falou, conhece, porque você resumiu minha vida nessa mensagem. Aí eu falei com ela, até brinquei com ela, falei, na verdade, acho que Deus escreve, eu só entrego, porque eu não sei o que está escrito na mensagem também. Aí ela falou, vou resumir então a minha vida e depois eu vou ler a mensagem. E o interessante é que antes, quando eu estava indo para apanhar essa senhora, ah, as mensagens eu deixava no compartimento do lado direito do carro, no painel. E quando eu peguei a primeira carta, ela caiu no chão. Aí eu pensei, falei, não vou parar o carro, só apanhar uma carta. Quando eu apanhei a segunda, caiu no chão também. Aí eu meio que questionei com Deus, né, assim, falei, poxa, não é para a pessoa receber a carta, mas eu sou pirracento e minha promessa foi que todo mundo recebesse. Aí, aí eu peguei a terceira carta. E aí foi a carta que eu entreguei para ela. E aí ela falou assim, eu vou resumir minha vida, depois eu leio a carta. Aí ela começou a contar que desde criança, desde que ela se entendia por gente, que ela sempre quis ser bombeira, né? Entrar para o corpo de bombeiro. Ela, desde criança, ela falou, sempre fui apaixonada, adorava ver os bombeiros, sempre quis entrar. Mas só que meus pais não aceitavam muito isso. Chegou num ponto que meu pai virou para mim e falou assim, ó, cada vez que você falar de bombeiro aqui dentro de casa, você vai tomar uma surra, você vai apanhar. Então esquece, porque bombeiro é para homem, não para mulher. E, enfim, e ela falou que apanhava toda semana, ela apanhava, porque ela não conseguia, ela não resistia a ficar sem falar, porque ela era muito vidrada mesmo, muito apaixonada, louca para entrar para o corpo de bombeiro, então eu adorava. Então, pelo menos uma vez por semana, ela tomava uma surra. Quando ela fez 15 anos, o pai dela já estava assim, daquele jeito, né, já não aguentava mais ouvir, colocou ela para fora de casa, né? Falou com ela, você quer ser bombeiro, você vai ser bombeira na rua. E pôs ela para fora de casa. Ela disse que passou 7 anos como moradora de rua, né, em situação de rua. Aí ela falou que, como em situação de rua, que aconteceu de tudo. Ela foi estuprada, apanhou, se viciou, enfim, tudo que uma pessoa em situação de rua passa, ela passou. Aí eu perguntei para ela, falei, mas e hoje, como que está a sua vida? Ela virou para mim e falou assim, hoje eu comando 2.000 soldados. Cara, para mim, assim, foi uma surpresa, você não imagina o quanto, onde que a pessoa conseguiu inspiração. E o mais interessante foi que ela virou para mim e falou assim, você deve achar que eu odeio meus pais, né? Aí eu disse para ela, falou, ó, até que odiar é uma palavra muito pesada, mas eu não vejo motivo, eu como pai, não vejo motivo de colocar um filho na rua por causa de um sonho ou de uma vontade. Eu acho que não é motivo suficiente para isso. Aí ela virou para mim e disse assim, depois que eu me estabilizei no corpo de bombeiro, eu fui procurar meus pais, né? Localizei meus pais e tudo. Aí eles me pediram perdão e eu falei com eles: vocês não têm nada que eu deva perdoar. Vocês fizeram o que acharam certo na época. E eu achei super legal isso. E aí ela falou assim, talvez se eles não tivessem feito isso, me colocado para fora de casa, eu não teria chegado onde cheguei. Hoje eu sou comandante do Corpo de Bombeiro e assim que eu tive condição, eu acabei comprando uma casa para minha mãe e hoje, pelo menos uma vez a cada mês, eu vou almoçar com eles no domingo, porque é a minha família. Cara, isso é de uma evolução sem limite, que é muito fácil você virar e falar assim, não, eu perdoo fulano, mas não quero nem ver a cara dele. Na verdade, você não está perdoando. E no caso dela, ela perdoou mesmo uma situação, 7 anos morando na rua, cara, não é para qualquer um. Então acontece muito esse tipo de história e eu adoro. E eu quero estar trazendo também pessoas com essas histórias, porque todo mundo tem uma história. Eu tenho uma história, você tem uma história. De repente você acha que a sua história é sem graça, mas na verdade você pode ter certeza que sua história é muito interessante, muito valiosa e muita gente vai ver como um incentivo, vai ver como uma forma para superar determinadas coisas ouvindo a sua história. Então eu quero também trazer aqui no MCast pessoas comuns, mas que têm uma história de vida assim, de superação, né, que motiva outras pessoas. Isso é muito legal. Eu adoro isso. Mas enfim,
Fechando aqui, vamos fechar aí esse primeiro episódio, né? Que eu vou chamar de episódio 0, porque é só mesmo para você conhecer um pouquinho do perfil do MCast. E o episódio 1 eu te prometo, você vai adorar, você vai amar. Eu não faço a mínima ideia, mas eu vou escolher a dedo, assim, um convidado para estar vindo aqui, para a gente estar batendo aquele papo gostoso. E você já coloca nos comentários, né? De repente está dentro do assunto que você queira, né? Tá ouvindo aqui no MCast. Então coloca nos comentários aí o que você acha e o que você gostaria de ver aqui. Beleza? Eu quero te agradecer, te pedir para você colocar aí, né? Fazer a inscrição, se inscrever no canal. Eu estou aqui perdido aqui. É para você se inscrever no canal, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações, coloque aí nos comentários, vamos ser parceiro, vamos começar junto, vamos fazer isso aí crescer. Não é à toa que chama, né? MCast Brasil. Vamos fazer isso ficar grande, grande, tão grande. Vamos? Então vai lá, estou contando contigo. Brigadão. Até o próximo. Grande beijo e valeu, 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 valeu. Ó, não perde não, hein? O próximo você vai ser avisado. Já se inscreve aí para tá. E não esquece também do QR Code aqui em cima para você adquirir aí um e-book com as mensagens, as melhores mensagens entre as mais de 25 mil mensagens que mudaram vidas de algumas pessoas. Beleza? E entra lá no meu Instagram, tá aqui, ó. De novo, tá aqui, ó. Sempre quis fazer isso, é muito legal, né? Tá aqui. Entra lá no meu Instagram, @MarconeFerSantos. Você vai conhecer um pouquinho da minha história, um pouquinho desse trabalho, desse projeto que eu já faço no carro, ok? Grande abraço, valeu, 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 valeu!